Hoje a gente vai trabalhar o quarto passo do projeto de texto autoral, gente. A gente vai tecer uma linha de raciocínio para a gente organizar nosso texto, para a gente montar, para a gente elaborar aí uma argumentação bala. Daquele jeitão. Hoje a gente vai pensar então em como organizar o nosso texto de maneira a determinar o que a gente vai colocar na introdução, o que a gente vai pensar para os argumentos, como é que a gente vai apresentar a proposta de intervenção. Ela tem que estar muito bem articulada aí com o que você apresentou ao longo do texto, tem que ter uma progressão textual, sim. Então, gente, vamos pensar o seguinte: eu preciso entender qual é a função de cada parte do texto. Qual é a função da introdução, gente? Eu preciso pensar em contextualizar, eu tenho que apresentar o tema para o leitor. Eu não posso falar assim, não, ele já leu a proposta, ele já sabe. Michele, mas espera aí, Ingrid, o corretor lá do Enem, ele já não leu a proposta? Leu a proposta. Eu não posso chegar e falar, viu, olha, assim como está lá no texto 2, no gráfico 3... Gente, não pode, o seu texto ele tem que ter autonomia. A gente tem que pensar em uma situação de produção em que o seu texto funciona sozinho. Você não pode depender de, no texto 3 da coletânea de textos motivadores. Não dá pra gente fazer isso. Cuidado, gente, com o argumento coringa, que você coloca assim, não, esse argumento aqui, essa referência cultural aqui, ela serve para diversos temas, né, super genericona, e aí você coloca no seu texto e tudo bem, você estabelece uma relaçãozinha ali frágil, né, artificial para falar do tema, e depois você nunca mais retoma aquilo, ou retoma aquilo lá na última linha do texto, né? Cuidado, gente, isso acaba ficando afetando a coerência do texto, porque a articulação entre as ideias fica muito, muito fraquinha, né, muito frágil. O que essa situação, problema, revela sobre o país hoje, revela sobre o Brasil em que a gente vive? Então, olha, pensar nas causas, pensar nas consequências, a gente pode pensar em relações lógicas diversas, né? Então, assim, mas o que é interessante, gente? Cuidado para você não só fazer um processo de descrição, né? Olha, causa 1, causa 2, consequência 1, consequência 2, causa 1, consequência 1. Tenta colocar isso de uma maneira que você exprima de fato um ponto de vista, uma opinião, que direcione a sua argumentação. Olha, aí no desenvolvimento, vamos pensar então em como a gente fundamenta essa tese. Então lembra, gente, olha, eu tenho uma ideia, né? Tenho ali a minha ideia, o meu ponto de vista, a minha opinião. Eu preciso, lembra, é uma ideia encapsulada. Eu tenho que, então, pensar em como eu vou destrinchar essa ideia, como é que eu vou abrir essa cápsula e desenvolver isso, né? Pega a sua tese e se pergunta, como é que eu cheguei nessa opinião? Por que eu acho isso aqui? Por que a minha opinião é essa aqui? Você vai fazer o seu recorte porque é a sua perspectiva de acordo com a sua tese. Porque você tem que se basear no seu ponto de vista, na análise que você fez dos textos motivadores, no que você tirou ali de mais importante, no que você trouxe da sua referência, das suas referências culturais para sustentar o que você está falando. O importante é como você vai articular isso no seu texto, de que maneira você está inserindo aquilo no seu texto. Tem uma ligação com o tema? Você está de fato construindo uma relação lógica ali que é produtiva? Está reforçando o que você está falando? Ou se você tirar, nossa, não faz diferença nenhuma, tá uma coisa ali super postiça, né? Então, quando a gente pensa na tese, gente, é assim, olha, então vamos pensar na tese como aquela pergunta: o que essa situação problema me revela sobre a sociedade atual? Então, para vocês não esquecerem, Michele, não tenho a mínima ideia de como colocar uma tese. Responde essa pergunta. O que o tema, o que a situação problema do tema revela sobre a sociedade atual? Aí você vai falar, revela um atraso, revela um paradoxo, revela uma contradição na sociedade brasileira? Gente, vocês não precisam descobrir a roda de novo. A ideia aqui é mostrar coerência, é mostrar objetividade. Então, assim, o que você está falando faz sentido? É plausível? É factível? Beleza? Gente, pensando nisso então, vamos fechar? E aí, a gente pensou então na nossa proposta de intervenção? Precisa ser alguma coisa, nossa, meu Deus do céu, preciso chocar as pessoas? Não, vai lá no menos é mais. Pensa numa proposta que seja plausível, que seja realizável, né? E aí você vai pensar então lá nos 5 elementos. Deixa eu pensar quem é que vai colocar essa medida em prática? Quem vai ser meu agente social? Como é
que essa medida vai ser colocada em prática? Qual que vai ser o meio de execução? Com que finalidade essa medida vai ser adotada? O que eu estou esperando conseguir com a adoção dessa medida? E o detalhamento, gente, um desses aspectos que eu citei agora precisa ser detalhado. Você vai explicar melhor, você vai dar, obviamente, né, que como já está falando, mais detalhes. Ficou claro como é que a gente vai tecendo, então, a nossa linha argumentativa, a nossa linha de raciocínio, de modo que eu vou ler meu texto, eu vou falar, legal, olha, comecei aqui com essa contextualização, falei, por exemplo, desse caso aqui de grande repercussão, que ilustra o que acontece na situação problema, olha, problematizei, falei que, olha, o paradoxo aqui é tal coisa, e aí vem com a minha tese. Aí pega o gancho, olha, nesse contexto, o que acontece é que a desigualdade salarial, olha, se baseia em tal e tal fator, né? E aí eu vou desenvolvendo isso. Gente, completa essa maratona de lives. Você é doido, demais, demais. Velho. Muito bom. Valeu, galera. Boa noite. Um beijo, boa noite.